Fala, time abençoado, glória a Jesus. Eu tô aqui com o Cláudio, eu vou falar com ele um pouco da app e quero que vocês escutem, por favor. Então, Cláudio, como eu já falei para você, que já é uma referência, o que eu vou te mostrar aqui agora é para quem é igual a você, mas que deseja mais propriedade ao cuidar de vidas, porque você já é uma pessoa procurada, você já é uma referência, só que tem um detalhe, perdão, as pessoas te ligam quando estão em crise, quando o casamento está em ruínas, não é assim? Quando um jovem entra em depressão, quando surgem comportamentos que ninguém sabe explicar, você ora, você aconselha, né? Você orienta, mas no silêncio surge aquela pergunta bem sincera: será que eu realmente estou preparado para poder lidar com isso? E aí vem o peso do chamado quando não se tem estrutura, porque sem estrutura gera culpa. Muitos carregam um chamado genuíno, ok, mas enfrentam três realidades constantes, que é o sofrimento emocional profundo, que muita gente carrega, transtornos que exigem discernimento técnico, manifestações espirituais que às vezes ninguém sabe explicar e que muitas vezes não pode ser ignorada. E o maior perigo é tratar tudo como se fosse apenas espiritual ou apenas psicológico. Quando falta método, sobra insegurança. Essa é a verdade. Sobra problema, inclusive. E quem lidera não pode improvisar. E você já é uma referência, Cláudio. Mas ser referência exige mais do que boa intenção. Exige o quê? Clareza para discernir, segurança para poder orientar, estrutura para decidir, base sólida para intervir. É verdade ou não é? Sim. Sim. Eu concordo com você. Porque nem todo sofrimento, como eu falei aqui, é apenas espiritual. E nem todo sofrimento é apenas emocional. E tratar de forma equivocada pode gerar um problemão. São danos reais. E quem é referência também sofre, você sabe disso. Você que aconselha pessoas com ansiedade, sabe que uma vez ou outra a ansiedade te pega também. Você orienta famílias, mas também já enfrentou problemas internos. Você fala sobre libertação, mas às vezes se pergunta, puxa, será que realmente tudo é espiritual? Mas mesmo assim você continua. Porque chamado sem preparo gera peso. E peso constante gera um desgaste que é silencioso, mas é brutal. E é por isso que existe esse método, com um olhar clínico em 3 dimensões. Eu chamo de método Pneuma 3D, onde, em todo caso, nós analisamos sempre 3 camadas integradas. A dimensão corpo, que fala dos aspectos neurobiológicos, psicopatologias, e diagnósticos reconhecidos. E tem também a dimensão mente, que é a estrutura da personalidade, traumas, conflitos inconscientes e padrões emocionais. E tem a dimensão espírito, que vai falar o quê? Do discernimento espiritual bíblico com critério e respaldo da ciência. Cláudio, você aprende aqui nesse método a diferenciar cada dimensão, identificar quadros emocionais à luz do CID, que é o Código Internacional das Doenças. Você aprende a reconhecer a influência espiritual, compreender doenças mistas, aplicar a intervenção adequada para cada caso. Então, onde eu quero chegar? Tudo isso você pode aplicar sem extremismos, sem improvisos e sem superficialidade. Essa formação, ela não só vai te capacitar, vai te proteger, Cláudio. Mas de quê? Vai te proteger de erros por falta de discernimento, interpretações precipitadas, intervenções inadequadas, sobrecarga emocional acumulada, e oferece algo essencial para quem lidera: segurança para atuar, autoridade para orientar e clareza, Cláudio, para decidir. E o que você conquista ao final dessa formação? Você conquista propriedade para cuidar de vidas com método, segurança e clareza. E ainda se torna um psicanalista clínico para poder atender profissionalmente, um especialista nesse método Pneuma 3D. Você se torna um pneumopsicanalista e vira uma referência dentro e fora da igreja, com mais estrutura, com mais referencial. Porque você não é apenas alguém que aconselha, você tem propriedade a partir de agora, uma propriedade técnica e espiritual na condução de casos que muitas vezes são extremamente complexos. E como é que funciona essa formação? Tem duração de até 24 meses, um formato 100% online, mas com opção de você assistir encontros presenciais. Você tem acesso imediato a aulas gravadas e apostilas, você tem encontro ao vivo semanal, aliás, toda semana com turma única, tá? E supervisão clínica estruturada, atendimento de paciente piloto com acompanhamento, análise pessoal orientada. Eu sei que eu estou falando muito aqui, mas eu quero entender se você consegue identificar perfeitamente, passo a passo, como é que você vai evoluir nessa jornada.
Sim, tem sim um amparo legal, porque hoje é nosso curso, nossa formação, ela tem um amparo legal estruturado na Lei 939496 das Leis e Diretrizes Básicas do MEC. E essa atividade é uma atividade profissional reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações, do CBO, que é o 251550. E posso te falar, mais de 2.500 pessoas já passaram por aqui, tá? Então não é um projeto recente, é um projeto que já tem anos, décadas inclusive. Voltando aqui, desculpe minha tosse aqui, mas é porque hoje foram mais de 10 horas de conversas em videochamada, mas eu quero manter o foco com você dizendo o seguinte: após de formado, você vira não apenas um acadêmico que pode utilizar essas ferramentas aqui nas suas profissões atuais, nas suas atividades atuais. Você, como advogado, você tem a liberdade de trabalhar todo esse manejo com as pessoas na sua carreira. Mas você também pode atuar como um psicanalista. Você pode conduzir grupos com mais segurança, você pode desenvolver uma carreira clínica gradualmente. E tem mais, tá? Hoje as pessoas estão cobrando algo em torno de 200, 300 reais uma sessão. Agora, essa formação que exige preparo depende da construção de trajetória que você vai construir como posicionamento individual. Porque senão, Cláudio, não adianta eu te prometer uma coisa se não tiver uma via de mão dupla. Então, nesse caso, é importante você considerar esse papel da app e esse papel que vem de você. Agora, por que essa formação é diferente de todas as outras, qualquer coisa que você já viu aí fora? Primeiro, não é um curso rápido. E é um treinamento que não é simplesmente banal, básico, teórico e muito menos superficial. É uma formação que une uma formação contínua, psicanálise clínica estruturada, fundamentação bíblica consistente, jornada terapêutica pessoal, prática supervisionada real e um método tridimensional exclusivo. Então, enquanto muitos aí que eu já falei, né, aprendem teoria, aqui você aprende a discernir e intervir com responsabilidade. O que os nossos acadêmicos estão relatando aí? Bom, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada. Olha essas fotos, olha essas imagens. Olha aqui, ó, essa menina aqui, ó, o que ela falou? Pensei em atender com segurança, mas até aqui não consegui avançar até que eu conheci a app. Eu aprendi a tratar nem tudo como espiritual ou nem tudo só como emocional. A minha autoridade e a minha segurança aumentou para poder ter o manejo de lidar com pessoas em casos complexos. E por aí vai. Tem várias outros relatos que eu poderia te mostrar aqui. Agora, falando de você, Cláudio, o chamado continua. Mas agora com método. E você não precisa abandonar o que você faz, sabia? Agora, é bom que você estruture o que você faz. E se você entende que cuidar de vidas exige preparo sério, posso dizer, esse é o momento de você dar o próximo passo. Você está pronto para poder dar o próximo passo e estruturar o seu chamado, Cláudio? O que eu vou pedir? Vou pedir para você entender que agora que eu vou falar do investimento, você reflita nos benefícios de fazer e nos riscos de não fazer esse investimento, que hoje ele custa R$33 mil. Ok? Faz sentido para você ter esse conjunto de benefícios, considerando as dores e as queixas que você trouxe aqui, com um investimento de R$33 mil? Esse é o valor de mercado. Mas hoje, aqui nós estamos fazendo uma prática de R$18 mil. Porém, esses R$18 mil que eu acabei de mencionar para você, que é muito melhor do que R$33 mil, estamos agora criando uma consistência onde você já vai ter toda a composição que eu já falei, de supervisão, de análise, ao investimento de 24 parcelas de 497. Essa é uma oferta única e exclusiva que você está recebendo hoje para poder fazer a sua inscrição e fazer parte de uma nova jornada, unindo o seu chamado espiritual a uma carreira ou a uma jornada com propósito. Tá bom, Cláudio? Querido, obrigado pela sua atenção. E, pessoal, vocês que estão me ouvindo aqui agora, eu concluo esse primeiro bloco aqui para poder dar continuidade ao bate-papo aqui, para fazer a matrícula do Cláudio. Tá bom? Forte abraço.